Saudações, meus queridos pilotos. Eu sou King Master e você está no Master Dossier Mecha, o seu programa de todas as segundas-feiras, onde a gente conta uma história sobre um mecha específico que faz parte ou não da franquia Super Robot Wars. E hoje, o mecha em questão é um mecha que eu gosto bastante, que é o Cybaster. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta, dê aquele joinha, comente, deixe a hashtag MadFicha e compartilhe para os seus amigos. Se é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Sem mais delongas, vamos começar. Antes de nós começarmos, eu tenho que agradecer muito ao pessoal do site JBox, onde eu fiz uma das minhas pesquisas. Eu acabei encontrando lá muitas informações das quais eu estava um tanto perdido, porque faz muitos anos que eu não assisto Cybaster, né? Então, a única referência do Cybaster mesmo é a questão dos jogos mesmo, né? Mas valeu, equipe de box, recado tá dado, vamos começar. Bom, a produção de Cybaster, ela é um anime, né, no caso, de 26 episódios, centrado em ações de mechas, né, exibido na TV Tóquio entre o dia 3 de maio de 1999 e 25 de outubro de 1999. Também foi exibido aqui no Brasil, na extinta emissora via satélite Locomotion. Aqui no Brasil, ela foi exibida entre 2001, né? E eu particularmente eu peguei a fase da Locomotion. Se eu não me engano, eu cheguei a assistir o Cybaster já nessa mesma faixa mesmo. Acho que foi 2002, 2003. Eu ainda estava assistindo as reprises do Cybaster. É, foi mais ou menos nessa parte mesmo. Bem, mas voltando. Escrito por Akiyoshi Sakai. Por sinal, Sakai também escreveu animes como Daikengo, F-Zero Falcon Densetsu, Kashan, Gold Lightan. Gold Lightan é meu favorito, por sinal. Produzido por Saito, Hirofumi Umeshita e Ken Matsumoto, né, eles foram os que produziram. Infelizmente a gente não conseguiu fotos deles, infelizmente, mas paciência. Dirigido por Hidehito Ueda, que dirigiu também animes bem conhecidos como Adepolypse, Transformers Amada, né, o Marvel Disc Wars Vingadores, que é a versão dos Vingadores em anime. É legalzinho, gente. É bem legalzinho. Tem que assistir meio com a cabeça meio aberta, mas tudo bem. E o Tetsujin Go, né? Ou Gigantor, como é chamado nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil ele tem um nome diferente. Não é Tetsujin 28 que chamam. Ai, não sei se é Gigante de Ferro, não lembro agora. Não lembro, porque chegou a passar aqui no Brasil, né, em preto e branco. Mas, vamos lá. Cybaster nasceu em um videogame famosíssimo, né, que é a franquia Super Robot Wars. O jogo tem versões para todos os consoles que se possa imaginar, né? Game Boy, Play 2, Play 1, Super Nintendo, WonderSwan, e eu tô trazendo, praticamente vou trazer, se tudo correr conforme o planejado, vou
trazer todos eles para cá, né? Todos eles aqui pro canal. O que ninguém sabe explicar é por que escolheram logo o Cybuster para ter uma série solo, já que o game aparece vários outros robôs. Um melhores que o outro, mas o Cybuster foi escolhido como o solo, né? O anime surgiu da união entre a Banpresto, né, que é responsável pela série de jogos, a Bandai, que é responsável pelos os brinquedos, né, e principalmente os Garage Kits, né, os Gumplas, né, de montar, né, e a TV Tóquio, né, juntou essas três empresas para fazerem o Cybuster. Mas, infelizmente, né, não agradou o público japonês. Talvez possui um ritmo bem lento. Realmente, Cybuster mesmo, o anime em si, ele é muito lento. Mas muito lento mesmo, gente. E nada de combates avassaladores e um ritmo alucinado. O espectador não pega tudo mastigado e a história vai desenrolando bem aos poucos, fazendo com que fique interessante a cada nova revelação. Apesar de todos os clichês possíveis, né, do gênero mecha, a série não se perde como Gundam Wing, que começa legal e chega a um ponto em que nem os roteiristas entendiam o que acontecia. Nesse quesito, eu já discordo. Eu entendi bem como é que o Gundam Wing se desenrolou do começo, do meio ao fim. Por sinal, é o meu Gundam favorito, então não tem como não ter entendido, pelo amor de Deus. Ou o Evangelho, cujos episódios finais deram até nó da cabeça do criador. Nesse quesito, eu prefiro não comentar nada sobre o Evangelho. Gostos pessoais não pode afetar a integridade do canal. Vamos lá. Cujos episódios finais deram até nó na cabeça do criador. É isso, eu acabei de falar. Outro fator que poderia ter contribuído para a fria recepção por parte do público foi a animação, que apesar de recente, não usava nenhuma técnica mirabolante de animação em CG, que e ele tem um ar de oscilação, né, na imagem, a cada capítulo. A trilha sonora é muito boa, principalmente a abertura, né, de abertura, a música de abertura e a música de encerramento, elas são muito boas. E um dado até engraçado nessa história. A abertura, né, que é a Senshio Tachiagari, ela é cantada pelo Masaki Endo, né? E é até curioso, porque o nome do protagonista do Sebastian do jogo é Masaki Ando. O protagonista do anime Sebastian é Ken Ando. E o cantor que faz a música de abertura do Sebastian, que consequentemente canta também junto com a sua banda, que é o Jump Project, a música do Sebastian do jogo, se chama Masaki Endo. Foi falado que não foi homenagem, foi muita coincidência, mas eu acho praticamente impossível que isso seja coincidência. Gente, eu tenho certeza que realmente, né, tem alguma coisa a ver, né? E por sinal, o Masaki já veio aqui no Brasil. Eu tive o prazer de ver ele, né, em um show, né, no Anime Friends. Se eu não me engano, o Anime Friends que eu fui, que ele veio, se eu não me engano, foi 2004. Se eu não me engano, eu posso estar muito enganado. É porque faz tantos anos, gente, que não dá pra lembrar de tudo. Mas realmente, acho que é 2004 mesmo. Tanto que nesse ano ele cantou a música do Magic King, que é uma das minhas favoritas, música de robô de Super Sentai. Foi 2004 mesmo. Mas voltando. Por aqui,
no ar pela Locomotion, nem precisa dizer que, que a exibição aqui foi feita nas coxas. Sabaster nunca teve um prestígio na grade do canal. Por isso, sempre que era exibido em horários bem ingratos, como tarde e de manhã, e como se não bastasse, a legenda eletrônica a legenda eletrônica era uma coisa muito ruim, né? Fazia o seu trabalho de sempre, que aparecia e sumia o tempo todo, além das vezes de aparecer em espanhol. Para piorar, o portunhol das legendas era gritante, inclusive contendo erros de português que matava qualquer professor com Pasquale. Realmente. É porque assim, gente, a Locomotion na época assim, quem viveu aquela época não pode reclamar, né? Hoje em dia a gente pode até falar, mas quem viveu aquela época, a gente não pode reclamar, que a gente teve uma safra muito boa. A gente teve uma safra muito boa de animes. O boom de animes que veio foi gritante. Se vocês. Agora tem muito mais. Mas naquela época que não tinha internet, não tinha. O advento da internet estava engatinhando ainda. Tipo, você baixar algum desenho, você tinha que usar a internet de escada. E, mano, ó, só para mim baixar 3 ovas do Gaiver foi 500 pau só de conta de telefone. Só para ter uma ideia. Só para vocês terem uma ideia, uma noção de como é complicado, né? Então, a Locomotion, ela realmente ela tinha esses problemas que das muito das dublagens, né? Elas eram feitas muitas vezes em estúdios fora do país, por exemplo. A Locomotion era uma TV e espanhol, ela era latino-americana, né? Mas muitas das dublagens, por exemplo, Red Baron, no caso Barão Vermelho, ou Soul Hunter, ou. Ai, tinha tantos outros que eu não vou lembrar agora. A maioria deles eram dublados na em Miami, né? Então, quando a legenda era ruim, a dublagem era ruim. Então, não tinha o que fazer. Ou era isso ou não era nada. Então, vamos voltar, porque a gente já desviou muito do foco. Apesar de tudo, de todos esses percalços, Cybaster merece, né, uma atenção. Pode não ter mesmo prestígio de um Gundam, de uma Cross, né? Sabe, não tem uma fama de um robô gigante, de um Getter robô, de um Mazinger. Mas uma coisa é certa, você nunca ficará perdido na trama. Isso se você acompanhar desde o início. E o melhor, não vai se desapontar com o final. E olha que eu não costumo elogiar qualquer coisa. Eu não costumo elogiar qualquer anime, principalmente de mecha. Né? É um trabalhozinho complicado. Bom, agora essa aqui foi a parte mais de produção e algumas curiosidades que eu citei sobre o Cybaster. E como foi o Cybaster na minha vida, né? Porque quando eu assisti Cybaster, eu estava já me preparando para sair da fase adolescente já para pré-adulta, né? Então faz parte da minha vida. Então agora a gente vai para a parte de história. Aí que tá o grande X do o trabalho que teve para fazer esse dossiê. Vamos lá, gente. Pois é, pessoal. Aqui tá agora a questão. Porque como eu falei para vocês, o Cybaster ele veio da franquia Super Robot Wars
e ele foi escolhido a dedo para ter um anime próprio, tá? Só que, em vez de pegarem os elementos do jogo para fazer esse anime, não. Eles pegaram alguns robôs, algumas historinhas e alguns personagens, mas não o principal, e colocaram nesse anime novo e só fizeram algumas alterações. Mas aí que tá. Fica a seu critério qual é a história que você acha que é a correta, né? Que eu vou contar a história do anime, ou melhor, a história do segundo piloto, que é o Ken Ando, né? E o do Masaki Ando, né? Que é o primeiro piloto do Cybuster. Aí fica na dúvida, que quando fui fazer pesquisa eu fiquei, poxa, eu não lembro do Masaki aparecendo no anime Cybuster. E realmente ele não aparece. E nem é citado se Masaki é o pai do Ken ou se é um descendente, não. Nada é explicado, nada é falado. Então, eu também pesquisei, procurei e realmente não tem nada. Parece que é um personagem novo, um piloto novo e é isso. Só muda o robô. A história é completamente diferente. Então, vamos fazer a história um, né? A história um. Vamos começar pela história do anime. Atormentada pela poluição, Tóquio, no ano de 2040, tornou-se uma sombra suja de si mesma. É por isso que uma organização conhecida como DC, no caso, quem está acompanhando o Super Robot Wars de NES sabe que toda vez que eu falo DC significa que é o Divine Crusaders, né? Que é esse grupo paramilitar, né? Que está, digamos, numa cruzada para salvar a humanidade, entre aspas, na base da força, né? Vamos dizer assim, né? No caso aqui, a DC ela é uma organização que está fazendo pesquisa e tentando limpar Tóquio com robôs avançados chamados de RTs, né? Aqui ela é uma empresa que faz limpeza, tipo uma companhia de lixo, só que com robôs, vamos dizer assim. O jovem e impiedoso Ken Ando quer tentar entrar no DC, mas inicialmente fala no curso de treinamento. Então, logo quando um misterioso robô gigante cai no céu durante uma missão de rotina, Ken, determinado a provar a si mesmo, assume o RT de outro membro do esquadrão e afasta o invasor. E Ken tem uma segunda chance e é admitido na DC. Bom, gente, aqui ele já até dando um spoilerzinho que não deveria, né? Eu acabei dando. Eu nem prestei atenção nessa parte, eu acabei dando um spoilerzinho, mas tudo bem, não tem problema. Aí que tá. Quando o Sebastian aparece, ele faz coisas por conta própria. Então, até aí, o Ken ele não é o piloto do Sebastian. Ainda. Então, o Sebastian é um robô que chegou na cidade e começa. Toda vez que ele aparece, é mais destruição. E destruir o pouco que já tem, né? E fica aquela coisa, um robô que aparece do nada, anda para lá e para cá, destrói e vai embora. Daqui a pouco ele vem e aparece de novo. Então, fica aquele mistério, né? Então, depois que ele é admitido, mas a existência do robô gigante e suas repetidas visitas estão mudando as coisas para a organização. E eles ativam. Adivinhem, gente. Quem está acompanhando as sagas no final de sexta, sábado, domingo vai saber de quem eu estou falando aqui agora. O Valcion.
um robô de batalha. E eles começam a equipar os RTs com armas também. E as coisas pioram quando, durante uma das invasões do robô gigante, ele desaparece em uma explosão negra e leva outro piloto de RT, que é a Mizuki. Mizuki retorna alguns dias depois, alegando que o robô gigante se chama Cybaster e é um sentinela do mundo alternativo chamado Laguias. Laguias. Mas com uma história tão escandalosa, alguém acreditará em Mizuki, até mesmo quem que conhece ela desde a infância? Bom, essa é a história do anime. Agora vocês vão ver a história do jogo, que, para falar a verdade, é a história do personagem do jogo, né? Não é a história no jogo, né? Porque, no caso, o Cybaster no jogo ele tem um arco próprio, que são que a gente chama de os originais, o geração original, né? Que são originais generations. E desses originais generations, tem vários outros mechas conhecidos e tem arcos exclusivos que não se misturam com Gundam, com Mazinga, não se mistura com nenhum desses robôs. São robôs originais feitos pela Banpresto, né? Que incorpora várias histórias. E uma delas, né, que é o que eu já falei algumas vezes aqui, que é o Lorde dos Elementos, eles tratam justamente desses personagens, inclusive alguns centrais, como o próprio Masaki, né, o Cybaster, o próprio Valcion, o, o Shu Shirakawa, com seu Granzon, que é também outra pedra no sapato do Masaki. Então, tipo, são todos esses elementos que a gente vai falar agora. Então, vamos para a história 2. Muito bem, pessoal. Essa agora é a história do Cybaster do jogo, ok? O Masaki Ando, de 17 anos, é o último dos principais convocados para o submundo de Las Guias, pelo imperador de Lagran, um típico personagem de sangue quente. Ele é ótimo em todos os esportes, mas não tão bom em termos de raciocínio direto. Ele também é um tanto desajeitado na companhia de mulheres. Isso é irônico, já que ele adquiriu um harém não oficial em sua estada em Lagran. Por causa de seus altos e baixos emocionais extremos, ele foi escolhido como piloto do Maso Kishin Cybuster, que requer grandes qualidades para planar. Quando ele chegou a Lagran, ele recebeu o Indy Masoki Jao para pilotar. O, o Jaon, nossa, Jaon, que é com OHM, Jaon. Eu tenho que melhorar essa pronúncia, né? Esse robô, eu não entendi. Acho que teve um Super Robot Wars que eu joguei de PlayStation recentemente, né, de Play 1, e eu vi que o Masaki estava pilotando esse robô que eu não estava entendendo. Eu falei, pô, mas você pilota o Cybaster, por que você está com esse robô? Até então eu não estava entendendo. Agora, fazendo esse dossiê, que eu comecei a entender algumas coisas, entendeu? Mais tarde, ele foi escolhido, além de ele pilotar o Cybaster, depois ele foi pilotar o Jaon, e mais tarde ele foi escolhido por Cifes para ser o piloto do Cybaster, né? E ele foi o último dos 4 pilotos, Masou Kenshin, a ser escolhido, embora por Sabasta, sem dúvida, o, o melhor dos Masou Kenshin, né? Tipo,
Ele foi o último e dizem as más línguas que ele é o dos quatro é o melhor, né? Seus pais morreram quando ele era jovem, levando a um complexo de solidão que desenvolveu quando criança. No entanto, isso foi dissipado pelas pessoas que ele conheceu em Las Guias. Para sempre em dívida com seu mentor, né? Zelrude Zenokakis, não, Zenozakis, que era como pai para ele. E ele trata sua única filha, Précia, como uma irmã que nunca teve. Ele tem sentimentos por Wendy, a designer do projeto Lagram Masoki, né? Mas as coisas ficaram mais complicadas quando Lunis Zordak joga seu chapéu no ringue. Esse nome Zordak aqui a gente já começa a entender, né? Bian Zordak lá do jogo. Ó, ó aparecendo um descendente ou filho, sei lá, né? Beck, outra piloto de Matsuki, sempre o lembra que a poligamia é comum nas guias. Oh, Jesus amado. Olha, que complicado. E por sinal deixa o Masaki bem desconfortável com isso e constrangido, né? Mas é difícil. Vamos lá. Como piloto guardião de Masou Kinshi, ele só aceita uma pessoa de bom coração. Masaki obteve a liberdade em Lagran e ele pode desobedecer abertamente ao governante de Lagran sem receber penalidades. Na verdade, é seu dever se opor a qualquer governante de Lagran que ameace a paz de Laguias. O nome dele, o nome dado a ele, do Randol Zan Zenozakis, é na verdade um ancestral de Zeurud. Portanto, na teoria de Lagrange, o tornando filho de Zeurud, Randol também foi um herói que selou Shiva Volcrux há vários anos. Pessoal. Bom, eu só citei aqui algumas coisinhas que ainda tem mais, tem muito mais coisa, né? Mas eu não vou dar muita spoiler porque tem muita coisa aqui que já é de outros jogos, então eu não posso citar. Mas a princípio é isso, porque eu gostaria de entender o porquê que não usaram a história do massacre para ser uma animação. Embora muitos anos depois mesmo, tivemos uma série, né, animada, né, um anime do Super Robot Wars Original Generation, uma animação, né? Nós temos, se eu não me engano, acho que são dois animes que eu também assisti, mas faz tanto tempo que eu só vi uma vez. Mas faz muito tempo. Eu acredito que esse anime esteja na Crunchyroll. Se não, só procurar aí nos mares magnéticos da internet que vocês acham. É bem provável. Bom, pessoal, e esse foi até um dossiê até um pouco mais curto, mas me deu um trabalhinho, viu? Porque como essas duas histórias elas se intercalam, né? Bem por cima mesmo, porque a história do massacre é muito mais profunda que a história do Ken, mas são duas histórias completamente diferentes do mesmo mecha. A diferença é o piloto, mas é o mesmo mecha. Isso que pegou para mim, entendeu? Então eu precisava ter uma base para ver. Eu coloco uma história, eu coloco outra. Eu poderia simplesmente colocar só a história do Ken e deixar do massacre de fora, mas não é justo. Eu não achei justo. Então eu trouxe as duas histórias aqui para vocês. Bom,
É isso, pessoal. Então, o meu muito obrigado. Eu espero vê-los aqui novamente na próxima segunda-feira para mais uma história, curiosidade, saber a produção e conhecer um mecha diferente aqui no canal. Eu sou King Master, você está no Master Dossiê Mecha. Um forte abraço, fique com Deus, uma ótima semana. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações, curte, comente, compartilhe e Tatakai, pessoal. Se cuidem.